44. Todo mundo já achou, né? Onde diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. Até aqui, amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, com cada uma das nossas necessidades. Fala com o teu povo que está aqui nessa manhã, Senhor. Fala com cada um que saiu da tua casa para vir aqui comer do teu pão. Espírito Santo, vem dessedentar a nossa alma com as tuas águas vivas nessa manhã, trazendo vida ao nosso espírito, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, querida. Quando nós começamos a orar hoje, aqui no começo o Senhor trouxe essa palavra, né? Que eu lembrei desse salmo, estava falando sobre ele. A pastora, a hora que estava cantando aqui, falou de viver nos átrios do Senhor. E o Senhor quer falar conosco com essa palavra, querido. Aqui o salmista está olhando para aqueles que trabalham no templo. Em Jerusalém havia um templo, onde a presença de Deus estava lá. E eles se sentiam seguros, amados e protegidos, porque Deus habitava naquele templo, no santíssimo lugar onde estava a Arca da Aliança. Então você tem que entender esse contexto para você saber por que ele está escrevendo isso. E ele começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele está dizendo quão amável é a tua casa, o lugar onde o Senhor está. O lugar onde tua presença enche, o lugar onde há segurança, o lugar onde o Senhor vive. Não que o Senhor vive dentro de um templo, mas no contexto deles, Deus estava ali. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Hoje, querido, o tabernáculo de Deus, na realidade, é a igreja do Senhor. Não é a igreja parede, mas a igreja reunida. Então, quão amáveis são também os tabernáculos juntos, onde você tem a presença do Senhor, eu tenho a presença do Senhor, e todos junto com a presença do Senhor nós desfrutamos e sentimos e podemos dizer: quão amável é, Senhor, estar reunido, quão amável é estar nos teus tabernáculos, estar na tua casa sim também, o lugar onde a gente se reúne. Amém. Não sei se você sente, mas todo culto Deus se manifesta no meio da congregação. Não sei se você sentiu hoje, Deus, Ele está aqui ainda, mas não sei se você sentiu uma manifestação diferente na hora do culto. Deus passeando entre o seu povo. Ele tem essa liberdade. Ele é Deus, nós somos jardim do Senhor. E quando a gente está aqui adorando, o Senhor está passeando no meio dos jardins, sentindo o perfume da noiva. E esse lugar é o tabernáculo onde nós estamos reunidos. E como salmista nós podemos sempre dizer: quão amáveis são, Senhor, os seus tabernáculos. Seja aqui, seja na Assembleia, seja na Filadélfia, seja na Quadrangular, seja na Presbiteriana, seja onde tiver a presença do Senhor, quão amáveis são os seus tabernáculos, onde o povo está reunido para adorar a Deus. Amém, querido. A igreja não pode ser peso para nós. As nossas reuniões não podem ser um peso para nós. A gente não pode dizer no sábado antes de dormir: puxa, amanhã eu tenho que levantar cedo para ir na igreja. E a gente tem que ter esse coração apaixonado. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor. Como é bom estar na tua casa. Amém. E ele vai dizendo: a minha alma suspira e desfalece
pelos átrios do Senhor. Na realidade, querido, esse salmista aqui, ele não era um sacerdote. Ele não era, na realidade, nem o sumo sacerdote que tem acesso, uma vez por ano só, no santíssimo lugar, aonde Deus estava com a sua glória. Ele era um salmista que dizia assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Átrio é lá fora, é ao redor da casa, porque ele não tinha esse acesso. Mas ele suspirava por estar perto do Senhor. E hoje, querido, Jesus fez um milagre há mais de 2000 anos atrás. Uma das maravilhas que aconteceu quando Jesus estava na cruz, é quando o véu do templo se rompeu, esse mesmo templo que esse salmista estava falando. E a presença do Senhor agora não está em um lugar contido, não está só à disposição de um sumo sacerdote, mas essa glória e essa presença está disposta a todos os homens que queira essa presença. Então hoje, muito mais que o salmista, eu posso dizer: a minha alma suspira e desfalece agora, não pelos teus átrios, mas pelo teu Espírito, mas pela tua glória, mas pela tua presença, onde eu tenho acesso. Amém. No livro de Hebreus, a pessoa que escreveu esse livro diz assim, que pela carne do sangue e o sangue do Senhor foi aberto um novo e vivo caminho para chegar no Santo dos Santos. Você é filho, você tem acesso, você pode suspirar pela presença do Senhor, ela está à tua disposição, querido. Você não precisa um sacerdote, você não precisa alguém hoje para fazer um sacrifício, para falar com Deus para você, mas você tem acesso à presença do Senhor. Você hoje é sumo sacerdote. E a sua alma, querido, de verdade, nesses dias tão conturbados que nós vivemos, ela tem suspirado pelo Senhor? Eu não sei aqui quem já namorou, muitas pessoas que já namoraram hoje são casados. Mas quando a tua namorada ou teu namorado te ligava, o que você fazia? Suspira. Às vezes tinha gente que estudava a semana toda e ficava a semana toda suspirando para chegar no sábado, para encontrar a namorada. O cabeção ou a cabeçuda deitava na cama e às vezes demorava 2, 3 horas para pegar no sono, lembrando do... Mas será que a gente tem tido esse mesmo sentimento para com o Senhor das nossas almas? Aquele que não pensou 2 vezes em sair da sua glória e descer na terra para viver entre homens, cansar, ter tristezas, sofrer, subir numa cruz e derramar a sua vida a nosso favor. Será que a gente suspira por esse amado da nossa alma? Talvez a gente suspire tanto hoje, querido, não vendo a hora de pegar o nosso pagamento, suspira, não vendo a hora de pegar o fundo de garantia, suspira, sei lá, em ir no shopping, suspira por entrar no WhatsApp, na internet, mas a gente não consegue suspirar pela presença do Senhor. Esse salmista suspirava, querido, só em estar nos átrios. Eu estou aqui é a casa do Senhor. E ele estava nos átrios, no quintal do templo, vamos assim dizer. Deus está aí dentro. Como é bom estar aqui perto de Deus. E nós hoje temos Deus dentro de nós. E a gente não consegue encontrar Ele dentro de nós. A gente não consegue tocar nele dentro de nós. A gente não consegue suspirar por aquele que está dentro de nós. Porque hoje você não vai caçar mais Deus, querido. Você não vai procurar mais Deus. Você não vai suspirar para um dia encontrar com Ele. Ele habita dentro de você. E o homem está procurando Deus em tantas coisas, em tantos lugares, e os cabeçudos não sabem que Deus está dentro dele.
perguntaram para Jesus: onde está o teu reino? E Jesus respondeu: o meu reino está dentro de vós. Eu estou dentro de vós, o meu Pai está dentro de vós. O meu Espírito, que é santo, está dentro de vós. Aí o homem procura em campanha, procura em fita ungida, procura em homens, procura em manto, procura em monte, procura em tanto lugar, Deus querido. E Deus está dizendo: por que eles não entendem? Que eu estou dentro deles. Apocalipse 3:20, Jesus é bem claro: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com ele e ele comigo. O lugar, Jesus está dizendo, é para dentro da porta. É aí que eu estou, é aí que eu quero estar, e é aí que eu quero ter um encontro com você, é aí que eu quero que você me ache. Você está entendendo, querido, onde Deus quer que você vá? Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você é tabernáculo do Deus vivo. Amém? Você é o tabernáculo. E aonde está o tabernáculo, Deus está. O tabernáculo não tem sentido de existir se Deus não estiver ali. É claro que o Velho Testamento é uma tipologia, porque aquele tempo físico, aquele tempo de pedra, só indicava que um dia Deus sairia dali, não que Deus estava contido ali, mas que Deus, naquele santíssimo lugar, viria agora para o nosso santíssimo lugar, o nosso espírito restaurado em Cristo Jesus. E é aí que Ele está, querido. É aí que a glória dEle está, e é aí que você vai se perder na presença dEle. Amém? É tão fácil, querido. Eu acho que é tão simples, que às vezes o homem acha que de tão simples que é, tem alguma coisa errada. Não pode ser tão simples assim. Tem que haver um processo. Não tem processo, querido. Tem que haver a fome de nós e Deus. Sim. Tem que haver a sede de Deus de nós. Isso que precisa. Glória a Deus. Viva a tua vida, querido. Coma, beba. Passeie sim, tenha seu recreio. Trabalhe sim. Mas não esqueça que você é um tabernáculo ambulante. Para onde você vai, Deus está com você. Você pode estar lavando louça e estar curtindo Deus. Você pode estar dirigindo e estar curtindo Deus. Você pode estar trabalhando numa máquina e estar curtindo Deus que habita dentro de você. Curta Ele. Amém? Dá umas curtidas nele, que nem você faz no Face. Curte Ele também, dá umas curtidas lá. Porque Ele está dentro de você. Ele diz que suspirava. Suspirava. Está faltando para a igreja hoje é fome. Fome. A minha alma suspira e desfalece pelo Deus vivo, pelo Senhor, pelos atos do Senhor. E essa palavra desfalece, que ele perde até as forças para querer encontrar Deus. Eu desfaleço, eu quero muito esse Deus. E o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Querido, o Deus que nós servimos, diz assim comigo, é o Deus vivo. E Ele está dizendo, porque Deus vivo é aquele que existe eternamente, Ele existe por si mesmo, Ele nunca foi criado, ninguém o criou. Os homens hoje adoram anjos, adoram entidades, adoram tanta coisa, mas o nosso coração e a nossa carne suspira pelo Deus que é vivo e vive eternamente. E Ele diz que o coração é até a carne. A gente pensa que a carne não serve para nada, mas a carne é o veículo de adoração a Deus. A minha carne nessa manhã, nesse exato momento, está servindo como veículo para levar a palavra do Senhor para você e para mim também. O seu corpo é veículo, ele tem que exultar também pelo Deus vivo. Porque todos os crentes que já morreram e em suas carnes exultaram pelo Deus vivo, a carne deles vão ressuscitar com um corpo de glória igual ao de Jesus, e vão continuar na eternidade exultando pelo Deus vivo. Meus braços e minhas mãos, o projeto primeiro não é para pegar coisas, primeiro é para levantar as minhas mãos e me render ao Senhor. A minha boca
as minhas pregas vocais, a minha língua, em primeiro lugar, que é a minha carne, não foram feitas para eu comunicar com meu irmão, mas elas foram feitas em primeiro lugar para abrir a boca e adorar ao Senhor, o Deus vivo. Amém, querido? Os meus pés e as minhas pernas, que são a minha carne, e também exultam pelo Deus vivo, não foram criados em primeiro lugar para mim andar de pé, para mim ser um bípede, um homem que anda. Em primeiro lugar, nossas pernas, nossos pés, a nossa carne que exulta pelo Deus vivo, foram criados para andar nos caminhos do Senhor. Amém, querido? Você está entendendo essa palavra? Oh, meu Pai, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor Deus dos exércitos. Olha, querido, que gostoso. No templo o pardal fez ninho, a andorinha também tinha os seus ninhos, onde cuidava dos seus filhotes. E ele faz uma comparação. Assim como na casa do Senhor o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para cuidar dos seus filhotes, eu encontrei, Senhor, os teus altares. Os teus altares é o meu ninho, é o meu aconchego, aí é onde eu deito nos teus braços, é onde eu descanso e sou nutrido pela tua vida. Porque o homem, ele não consegue viver sem a vida do Senhor. Muitos estão tentando, aí uns cabeçudos aí que estão tentando viver sem Deus, mas eles vão viver muito pouco, porque a nossa vida é eterna com Deus. Amém? Então a gente tem que encontrar na casa do Senhor, ou aqui nesse tabernáculo, o nosso ninho, o nosso aconchego, aonde eu deito, aonde eu descanso, aonde Deus fala comigo, aonde eu sinto a sua voz, a voz do Deus vivo. Amém, querido? Encontre aconchego nesses lugares, nesse lugar. Deixa Deus te tocar nesse ninho. Glória a Deus. E quantos filhos quiserem fazer ninho nos altares do Senhor, quantos façam, porque Deus estará com eles. Eu encontrei teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Querido, quem entendeu o princípio de que Deus é a vida, e que eu preciso, no caso, o salmista, ele estava vendo Deus ali dentro do tabernáculo, e ele vai fazendo uma comparação agora, que bem-aventurado e feliz é o homem cuja força está em ti, na tua presença. Querido, nós temos a força da carne, eu sei que nós temos, mas não é pelo braço da carne. A nossa força, ela vem do Senhor. E como diz em Isaías, que faz com que o cansado seja renovado, que voe como asas, como águias. Porque às vezes as nossas forças, sim, elas parecem que vão acabar, mas ao primeiro toque no Deus da vida, as nossas forças são renovadas e a gente continua de novo. Porque ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, porque a força de Deus nunca acaba. O poder de Deus nunca acaba. Ele é todo poderoso, Senhor dos exércitos. E se o teu ninho está nos altares do Senhor, não vai faltar força para ti, querido. Porque quantas vezes o nosso humano diz assim, ai, agora acho que não dá mais, ai, acabou as minhas forças, ai, como será? Mas aí cai a tua ficha e você clama ao Senhor de novo, e de novo Ele te renova e te dá força para continuar. Amém, querido? Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Queridos filhos de Deus, Deus vai à frente. Moisés disse, o Senhor não for, eu não vou.
E se Deus vai à frente, querido, Ele vai tomando conta do teu futuro, do teu amanhã, da semana que vem. Ele vai aplanando os teus caminhos. E isso aplanando não quer dizer que sua vida vai ser um mar de rosa, mas aplanando no sentido, você vai conseguir passar. Você vai conseguir, não é confuso, não é impossível, porque Deus está à tua frente. A qual, passando pelo vale árduo, faz dele um manancial. Se Deus vai à frente, toda a aridez vai brotando água para que você não morra. Deus está no controle. Tudo isso, querido, tudo porque ele estava entendendo que Deus habita no tabernáculo, que Jerusalém tinha um tabernáculo, que Israel tinha um tabernáculo, e Israel não ia perecer. Para nós hoje fica uma coisa bem mais profunda, bem mais íntima, porque o tabernáculo somos nós. E quando você passar pelo vale árido, o Senhor vai fazer com que ele se transforme em mananciais de águas. Você crê nisso, querido? Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Uma vez teve uma guerra em que os soldados iam perecer, chamaram Eliseu, eles estavam com sede e não tinham água. E como eles iam para a guerra, ele estava na metade do caminho, ele estava em marcha. Se estavam todo mundo perecendo sem água. E Eliseu foi lá, no lugar lá, e cavocou, e pediu, cavoquem, fizeram um monte de buraco. De repente, o que Deus faz? Desses buracos, começaram a surgir águas que brotavam do nada. Então a gente não vai perecer não, amém? Nós vamos até o fim com o Senhor. Passando por vale áridos, Ele vai trazer água para nós. Porque somos tabernáculo do Senhor, e o Senhor habita em nós. Hoje, somos importantes, sim. Temos um valor. Embora o vaso seja de barro, mas o valor é porque o manancial das águas vivas está aqui dentro. É porque o tesouro que é Jesus está aqui dentro. Por isso que nós temos valor e por isso que Deus cuida de nós. O pai diz assim: eu só cuido de quem meu filho tem habitação. O sol nasce para todo mundo. A chuva é para todo mundo. O ar para respirar é para todo mundo. Mas o toque de Deus, o cuidado especial de Deus é com os seus filhos. O papai do céu só cuida de quem Jesus está dentro, de quem verdadeiramente é o tabernáculo onde habita o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém, querido? Você tem valor por causa de Jesus, porque de nós mesmos nós sabemos que não somos nada, mas Ele quis nos amar. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aqui fala da marcha, da romagem, né? Que eles iam em algumas festas lá para Jerusalém. E nós vamos também na nossa vida de força em força na presença do Senhor. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Deus pode contemplar o teu rosto, querido, viu? Deus pode ouvir as tuas orações, porque aquele pecado que fazia separação entre você e Deus foi lavado pelo sangue de Cristo. Amém? E se você está bem com Deus, Deus está bem com você, você tem comunhão com Ele, e Ele ouve as tuas orações. Mas aí diz assim: pois um dia nos átrios vale mais do que 1000. Oh, querido, que palavra, hein? Ele está dizendo: olha, um dia eu ficar na tua casa vai valer mais do que 1000. Querido, a presença do Senhor tem valor. Eu sei que muitas outras coisas são boas na nossa vida, mas alguns minutos, algumas horas, desfrutando da presença do Senhor, vale mais do que 1000. Nós aqui nessa manhã, é que agora de manhã as pessoas não estão fazendo tanta coisa, mas se fosse um culto à noite hoje, quantas pessoas não estariam fazendo tantas coisas que parecem ser melhores e mais boas? Mas esses instantes que você passa aqui vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Você pode ter certeza disso. A palavra, a ministração de Deus ao teu coração nessa manhã vale mais do que 1000 em qualquer lugar. Nunca troque, querido. Nunca troque. O momento que você vai passar na presença de Deus por qualquer outra coisa.
Deixa as outras coisas para depois. Mas o momento de você estar na presença do Senhor, meu querido, vale mais do que 1000 em qualquer lugar. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Pois um dia nos seus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus é sol e Ele é escudo. Ele é sol porque Ele é luz para você, querido. O crente não anda em dúvida, o crente não anda em treva. O crente não anda que nem barata tonta, não sabe para onde eu vou, não sei o que eu faço, não sei o que eu decido, eu não sei o que é da minha vida, eu não sei o que será de amanhã. Isso é quem está em trevas, porque Deus é o nosso sol. O Evangelho de João vai dizer que esse sol e essa luz é Jesus, a luz que veio ao mundo. Os homens não quiseram essa luz, mas Ele é o nosso sol. Sabemos aonde estamos pisando, sabemos para onde nós estamos indo. Tem crente que não sabe para onde está indo. É tão raso na intimidade com a luz, está tão longe da luz, querido, que não sabe nem para onde está indo. Vive cada dia numa incerteza. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que creem no Senhor não serão confundidos. Tem um salmo que diz: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos, sua face não sofrerá vexame. A gente olha para Ele, a gente olha para a luz. Você olha para a luz, você sabe para onde você está indo. Ele é o nosso sol, Ele é a nossa luz. Tem gente que tem medo da luz, querido. Mas isso é uma coisa ruim, mas também é uma coisa boa. Porque quando o sol ilumina, nós acabamos vendo tudo aquilo que está de errado em nossa vida. Quando Deus fala, e Deus falando aqui é luz para você, amém? Ele está iluminando a tua mente e o teu coração. E a luz está mostrando os seus erros. É ruim porque a gente fala: puxa, essa luz está me acusando, está mostrando. Mas é bom se você disser: mas eu quero consertar. Eu estava andando por caminhos tortuosos, caminho que ia me levar ao barranco, à queda. Mas agora que eu vejo, eu não estou triste. Eu vou colocar os meus pés nos caminhos do Senhor e vou andar por esses caminhos. Ele é teu sol, Ele é meu sol. Ele é minha luz. E eu não me perco andando com esse Deus. Os homens trocam tanto de Deus hoje, né? Tem gente que está com um ídolo, daqui a pouco troca pelo outro, daqui a pouco quebra esse e pega outro, esse aqui não me... e fica trocando. Mas nós temos só um Deus, só uma luz. A gente sabe quem é Jesus. A gente sabe da sua obra. Nós sabemos o quanto Ele nos ama, nós sabemos para onde Ele quer nos levar. Nós sabemos o que vai acontecer conosco, querido. Nosso futuro já está escrito no coração de Deus. Amém? Ele é nosso sol e o nosso escudo. Tudo isso atrelado à presença do Senhor do tabernáculo. Escudo porque Ele é a tua proteção. Você está guardado debaixo das asas do Altíssimo. A tua casa está guardada debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Querido, você pertence ao Senhor. A palavra do Senhor diz que você está selado com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que você é propriedade dEle. Querido, se alguém mexer na nossa propriedade, a gente já vai para cima. Onde você vai? Pensou se abrir na porta e alguém entrando lá dentro? Falou: peraí, é minha propriedade. Quem é você? Agora se imagine, se é propriedade, sabe de quem? Do Deus Altíssimo. Por isso que Ele é teu escudo. Por isso que a Bíblia diz que a seta não chega na tua casa, a maldição não chega na tua casa, a peste não chega na sua casa.
A desgraça não chega na sua casa, diz o Salmo 91. Os anjos acampam ao teu redor, porque Ele é teu escudo. Porque você é tabernáculo de Deus. Amém, querido? O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonegam aos que andam retamente. Oh, querido, olha, que coisa gostosa nós vivemos, porque Ele nos dá isso, graça, favor imerecido, graça e glória para nós. O salmista está dizendo, para aqueles que andam retamente, Ele não sonega, graça e glória. Você vai sendo nutrido o tempo todo, graça todo dia, glória, e graça e glória. É por isso, querido, que a gente percebe que aquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus, não todas, mas uma boa parte, parece que eles têm uma coisa em nós que incomoda a vida deles. Você sabe o que é? Nós temos graça e glória. O crente, ele está sempre feliz, ele está sempre para cima, o crente está sempre levantando de novo, o crente está sempre iluminado. O crente, o tempo todo eles vêm, e como eles não gostam de Deus e não querem crer em Deus, que esse Deus existe, e vê a gente falando de Deus, e realmente Deus atuando em nossas vidas, isso incomoda a vida deles. Porque toda vez que é derramado graça e glória na tua vida, é para que o nome de Jesus seja glorificado. E se é uma coisa que o diabo não quer, é que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, na minha vida. Isso incomoda o inferno. É claro que também as pessoas, mas em primeiro lugar o inferno. Porque a palavra do Senhor diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é eles. Mas o Senhor todo dia está dando para você graça e glória. Graça e glória. Porque se Ele tirar um dia a graça e a glória de você, você que já está acostumado com Deus, você vai pedir a morte. Quem nunca experimentou, querido? Tanto faz como fez, porque já está na tumba, já está na morte. Na realidade, quem não tem Jesus é um morto vivo. Está andando, tem respiração, mas está morto, até que não encontre a vida. Mas tira do Filho de Deus um dia a graça e a glória. Tira um dia a presença do Espírito Santo que ele já experimentou, para ver se essa pessoa não pede a morte. Sem o Senhor eu não quero mais viver. Lê o Salmo 51 na tua casa, onde Davi tinha pecado. E o Salmo 51 fala do seu arrependimento. E ele diz para fazer dele um espírito inabalável: não retire de mim o teu espírito, a tua presença. Eu pequei, Senhor, mas eu me arrependo, lava as minhas iniquidades, mas não tira o teu espírito de mim. Quem já experimentou e sabe do que é bom, não vai querer perder isso. Graça e glória, misericórdia, presença, santidade. Você sabe por que você é chamado santo? Porque você vai ver todas as cartas, Paulo, Pedro, vai dizer assim: aos santos da Galácia, aos santos de Éfeso, aos santos de Colosso. Como que ele poderia chamar alguém de santo? É santo porque dentro daquele tabernáculo habita aquele que é santo e santifica. Embora nós não somos perfeitos, mas porque o Espírito de Deus está em nós e o sangue de Jesus nos lavou, Deus pode nos chamar de santos. Não no claro do Filho de Deus que vive pecando, e isso passa o título para ele de pecador, porque ele não para de pecar. Somos imperfeitos, de vez em quando erramos, sim. Mas quem é filho de Deus não é bobo nem nada, já pede perdão, o sangue lava, e você continua santo e justo. Tudo por causa dele, não é por causa de nós, não. Você é santo de Deus. É uma pessoa santificada. E como é bom a gente andar com santos, não é, querida? Como é bom se encontrar com uma pessoa cheia do Espírito, estar perto dela. Assim como o salmista diz: só nos teus atos para mim já está bom, Senhor.
Tem tanta gente que gosta de ficar perto de nós, não sabe nem porquê. Quer ficar nos átrios, ao redor. Sei, aquela pessoa tem uma paz, ela tem uma graça, eu não sei. Sei. Esses dias, acho que foi a semana retrasada, não sei, passada, eu coloquei no grupo o testemunho de um pastor, como é que chama? Eu passei para o seu nome, né, irmã? Ricardo Braga, que ele estava na faculdade e ele cursava filosofia. Você quer ver uma pessoa dura de ganhar para Jesus? É filósofo. Porque o filósofo, ele questiona tudo e duvida de tudo. Aí Deus habita dentro de mim, ele fala, habita, você tem certeza? O filósofo vai fazer assim, será que não é a sua cabeça? Aí Jesus vem buscar, vem nas nuvens, o arrebatamento. Mas será? Já faz 2000 anos que passou. Muitos outros povos tiveram crenças parecidas de alguma coisa. Será? Mas querido, ninguém suporta a presença do Senhor. Quando Ele toca, Ele arrebenta coração de pedra, Ele arrebenta quem for. E nessa mesma faculdade, na classe desse rapaz, cursava uma crente, uma mulher de Deus, cheia do Espírito. Foi um crente mesmo, crente. E um dia, no testemunho, estava passando e ela passou, e quando ela olhou para ele, eu nem lembro o que foi falado ali, mas eu sei que ele fala assim, quando ela olhou para ele, ele disse assim, agora, depois de convertido, eu vi alguma coisa diferente naquela mulher. Ó, querido, presta atenção numa coisa, um crente cheio do Espírito, o olhar dele emana unção. Porque quando ela olhou para ele, um cara ateu, e ele diz, ó, já tinha ido Umbanda, tudo que ia, eu já fui tudo, ele falava, Mas quando ela olhou para ele, alguma coisa mexeu no coração dele. Porque ali tinha um tabernáculo ambulante, cheio da graça e da glória do Senhor. E aí quando ele foi falar com ela, e ela convidou ele para ir para a igreja. E ele, não crendo em nada, diz, eu vou, já fui em tanto lugar, eu vou na sua também. Mal ele sabia com quem ele ia encontrar. Ele achou que ia ser mais um lugar onde ele ia passar e depois ia sair debochando. E ele diz até que naquele dia ele falou, hoje eu vou até judiar dessa crente. Ele disse que pôs uma regata, pegou o seu motão, vou botar aquela crente atrás de mim. Só que quando chegou na casa a mãe também ia, né? Então eles tiveram que ir de ônibus. E quando chega na igreja, querido, ele estava lá o filósofo, aquele que questiona tudo. Mas quando a presença de Deus desce, não há mais dúvida. Ele está aqui. E estava cantando aquela música, até uma música muito boa, para a gente poderia até tirar ela de novo. A gente tocava ela muito, muito tempo antigamente. Que é aquela assim, em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus. E aquele filósofo, com aquela regata, do jeito que ele estava lá, ele disse que de repente começou a sentir isso, graça e glória com misericórdia e tudo mais. E ele começou a sentir vontade de chorar, porque é uma coisa, quando Deus toca na vida de uma pessoa, as coisas que acontecem são tudo espontâneo, a pessoa não faz, querida. Ela não fica programando para chorar, programando para berrar, programando para se jogar no chão. É espontâneo, vem de dentro para fora e você deixa fluir. E o filósofo, não é que ele não conseguiu segurar Deus? Quem que consegue, querido? Deus pegou ele. Deus pegou ele. Mas tudo começou no olhar de um crente que emanou unção. Por isso que eu posso dizer para você, sim, nós devemos pregar a palavra com a boca, mas querido, até o teu olhar mostra Deus na vida das pessoas. Se você for um crente, um vaso cheio da unção, até o seu olhar, até o seu sorriso quebra o coração mais duro que existe. Porque um filósofo se converter é difícil. Aí ele começou a chorar. Olha que interessante, a hora que o pastor fez o apelo, mas ele não pensou duas vezes, mas como? Por que ele não questionou agora? Será que Deus existe? Ele disse, agora eu sei que Ele existe. Ele queimou no meu peito. E ele foi lá na frente e entregou a vida para Jesus. E a partir daquele dia ele se tornou um homem de Deus. E você sabe
que ele também dava aula, né? E ele disse que na primeira aula dele, que ele foi dar de biologia, disse que no outro dia, não sei como é que funciona o testemunho, mas sei que ele estava comentando que ele foi na aula, e ele já todo querido, cheio daquele espírito, porque ele nunca falava que Deus tinha criado os céus e a terra e nada, e ele foi com a Bíblia, né? E acho que no testemunho isso passou um pouquinho, mas disse que ele estava lá com a Bíblia e já chega na aula de biologia, uma outra aula que ele foi dar, e ele já começa lá, Deus criou os céus e a terra. E aí ele começa a falar, houve fotossíntese, né? Biologia, fotossíntese. Deus tinha criado o verde. E foi falando, querido, de Deus, ele se tornou um homem de Deus. Tudo porque tinha um tabernáculo cheio da graça e da glória. Por onde você passar, querido, deixa o teu sorriso emanar unção, graça e glória. Porque eu falo uma coisa para você, o que está aqui dentro não pode ser contido. A gente não pode segurar só para nós. Com a tua vida, deixa esse átrio seu, esse tabernáculo seu, alcançar os que estão no átrio, alcançar os que estão ao seu redor. Quão triste é saber, querido, que tem tanta gente que fala assim, eu? Ser crente? E aí o cara começa, porque eu conheço o fulano lá, o outro fulano e o cicrano. A mulher é uma jararaca, o cara é um cavalo. Não tem unção nenhuma. Você pensa, querido, Bíblia debaixo do braço. Não fala que ninguém é crente. Eu só sei que uma pessoa é crente por aquilo que ela emana. Ela pode falar o que quiser, querido. Ela pode citar a Bíblia de ponta cabeça. Mas se de dentro dela não emanar graça e glória, não é crente. Mas o Senhor dá graça e glória para nós todos os dias, como diz aqui. Amém? Então, a partir de hoje, empresta o teu sorriso para as pessoas, empresta o teu olhar, empresta o teu tempo, empresta as tuas mãos, empresta um abraço. Empresta para ela a palavra cheia de unção que sai daqui de dentro, com graça e glória. As pessoas precisam, querido, da salvação. Tá certo, a salvação é em Jesus. Mas se não tiver os cabeçudos do crente mostrando Jesus, como eles vão saber o caminho? Jesus não fica aparecendo para todo mundo aí na rua, querido. Porque aí ficaria até fácil. Jesus usa o tabernáculo, a sua morada, para mostrar a outros que eles também podem ser morada do Deus Altíssimo. Amém, querido? Os crentes precisam parar de assustar as pessoas. Eu vou usar essa palavra. Tem muita gente assustado com o que é ser crente. Outro dia, acho que foi semana passada que eu preguei e falo de novo, né? A igreja nasceu em Jerusalém. Não foi em Roma, tá? Nasceu em Jerusalém, onde as pessoas estavam reunidas para falar de Jesus, para louvar Jesus, para adorar Jesus. Depois ela foi para a Grécia, a igreja se tornou filosofia, misturou, estragou. Quando ela vai para Roma, ela se torna instituição, onde ela se torna igreja romana. Agora se tornou uma instituição, ela não era uma instituição. Depois ela se espalhou pela Europa e se tornou cultura. Cultura ser crente, apesar que na nossa época já está cultura, aqui no Brasil já virou moda ser crente. Depois veio para as Américas, aí se tornou um negócio. Então hoje os crentes assustam as pessoas, porque dá a impressão, principalmente a muitas igrejas brasileiras, que ser crente é atrás de dinheiro, é dar dinheiro para pastor, é enriquecer e só pensar no dinheiro. E muitas pessoas não estão procurando isso, elas estão desesperadas, procurando um consolo, um salvador, uma luz no fim do túnel. Mas o crente só sabe virar para o outro e dizer, benção, vamos lá que você vai benção, você vai receber benção, porque é mais caro, você vai ficar rico. E as pessoas não estão procurando isso aí, elas estão em trevas, não sabem discernir a mão direita da esquerda, procurando luz. Aí nós temos que dizer para ela, você precisa de uma pessoa. Você não precisa da igreja, você não precisa da chama viva, você precisa de uma pessoa que vai tirar todo o teu peso, tua canseira espiritual, tua morte. Ele vai te tocar e te trazer vida. Nós precisamos de parar de assustar, querido. Vamos parar de espantar as pessoas.
Você já viu quando arma arapuca? Quem aqui já caçou passarinho quando era pequeno? Você põe lá. Aí o passarinho vem chegando, um monte de passarinho, aí alguém faz barulho e espanta tudo. Você fica doido. Ó, entenda que eu vou falar para você. Deus usa a gente como arapuca para pegar as outras pessoas também, porque Deus quer pegar eles. Mas não vamos espantar as pessoas, vamos atraí-las. Eu não consigo entender, querido, que igreja gloriosa que era a igreja primitiva. A palavra diz o Senhor que a cada dia o Senhor ia acrescentando as pessoas. O Senhor ia, por quê? Porque aquele povo era um povo muito alegre, simpático, amoroso. E diz a palavra que as pessoas acharam eles simpáticos. Como é que diz lá, simpatia, como é que é? Não é isso. Quer ver? Está aqui no Atos, eu vou até abrir, porque às vezes eu vou querer falar uma coisa que fica um pouco meio fora e obscura, mas quer ver? Olha o que é a igreja, o que era a igreja, acho que está no capítulo 4 ou não. Então, mas eu quero saber o que fala, eu sei que fala da simpatia, quer ver? Tem dourado tremer o lugar, acho que é um pouco antes aqui. Cura. Eles alcançavam a simpatia do povo dia após dia. Agora vai ser difícil achar, porque com pressa não dá. É depois do capítulo 3, né? Onde foram batizados aí, ou não. Eu não vou achar agora. Mas diz que o Senhor ia acrescentando dia após dia as pessoas que iam sendo salvas. E diz que todo o povo alcançou todo aquele povo com a simpatia que eles tinham. Só que a igreja primitiva, ela atraía por causa da simpatia. A igreja de hoje, as pessoas têm medo de crente. Porque crente parece uma coisa que não me toca e não chega perto de mim, que eu sou santo. E realmente é santo, mas não nesse sentido, ninguém toca em mim, ninguém chega perto de mim. Mas é o santo que também, como Jesus, vai atrás do pecador e quer conquistar esse coração. Então, tem pessoas que olham hoje para crente e vê uma coisa tão distante, uma coisa tão ruim. Eu não sei se foi o Gandhi, né? Uma vez que escreveu uma frase, que ele diz assim: eu adoro o Jesus dos crentes, mas não gosto dos crentes de Jesus. Alguma coisa parecida assim. Porque os crentes falavam de um Jesus, e ele entendia, ele gostava de Jesus, mas os crentes não tinham nada de Jesus. É um perigo a religião, querido, ser religioso. Ser religioso, eu sou crente, fui batizado, tenho carteirinha, amém. Tudo isso aí não tem problema. Mas não é isso que Deus quer. Uma vida que seja realmente um tabernáculo de Deus, aos altares do Senhor. Amém? Vamos ser mais simpáticos com as pessoas? Eu dou risada porque, graças a Deus, aqui não acontece, mas pode ser que um dia aconteça. Mas às vezes, querido, os irmãos não conseguem ter simpatia um com o outro dentro da igreja. Não é? Oh, misericórdia. Como que a gente vai conseguir o de fora, se nem a gente não consegue se entender entre a gente, né? O Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Glória a Deus, querido. Você confia no Senhor? Você é a pessoa mais feliz da terra. Você é. Porque eu nunca vi nenhum crente ser frustrado. E andar com o Senhor, querido, é ser doidinho, porque às vezes as coisas parece que está indo tudo para o lugar errado, mas você confiando no Senhor, daqui a pouco você fala: epa, não era bem aquilo que eu pensei. O Senhor tinha algo que eu não sabia, porque o Senhor não revela para você todos os planos dele, viu? A Bíblia diz que os caminhos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais altos. Então, muitas vezes, até a gente andando com ele no mais alto, a gente vai entender muita coisa, mas ele não mostra tudo para você. Mas você tem que confiar, feliz o homem que confia, que se o Senhor está me dirigindo para lá, e parece que não é um lugar bom para mim, mas é para lá que eu vou, porque o Senhor,
ele sempre trabalha no fim e não pelo meio. O meio não tem que ser bom, o bom tem que ser o fim. Qual é o resultado disso? Aí Deus vai mostrar para você lá na frente. Amém? Que você tenha isso no seu coração, querido. O mais feliz da tua vida, o melhor da tua vida é estar nos átrios do Senhor, é estar na presença do Senhor, é fazer da presença do Senhor o seu ninho e o seu aconchego. O crente está precisando disso. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.